E aí, amigos e seguidores do Podsex 50 mais? Este é mais um episódio do podcast sobre temas do universo de homens gays e bissexuais acima de 50 anos, mas que interessa a todas as idades. Nossa entrevistada de hoje é a psicóloga Alda Roberta Lemos. Ela é diretora de políticas estratégicas da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e especialista no tema redução de danos. A RD, como também é conhecida, completou 30 anos. São estratégias de saúde pública que visam controlar os danos associados ao uso de álcool e outras drogas para pessoas que não conseguem ou não querem parar de usá-las. Portanto, o foco é na prevenção e nos possíveis problemas causados pelo uso, sem promover abstinência e nem discriminar o usuário. Na política de atenção às IST, HIV, AIDS e hepatites virais, de onde surgiu a redução de danos, a estratégia inclui a atenção à saúde de pessoas trans e travestis, que fizeram ou fazem uso de silicone líquido industrial e hormônios. Sem dúvida, trata-se de um tema polêmico. Uma política que vem apresentando avanços e recuos desde que foi introduzida no país. Acioli, a missão é difícil. Agora é com você e tenha certeza que será uma agradável entrevista, rica de informações. Bem, gente, estamos em mais um Podsex 50 mais. Um Podsex que trata de temas interessantes para a comunidade LGBT, em especial gays acima de 50 anos, e para todas as idades, porque os temas que a gente aborda interessam a todas as idades, né? E mais uma vez vamos aqui com um tema muito interessante, um tema que é polêmico, um tema que muitas pessoas que estão nos assistindo vão se identificar, vão lembrar, às vezes pode estar na situação, ou lembrar de alguém que conhece alguma situação nesse sentido, que é o uso de drogas e principalmente a questão da terapia, que não é uma terapia, na realidade é uma estratégia de redução de danos. Talvez você nunca tenha ouvido falar nesse tema. E a gente trouxe aqui uma pessoa que é especialista, há um bom tempo trabalha com isso, uma pessoa que eu também conheço de um certo tempo, que é a vantagem da gente envelhecer, que encontra muita gente de longa estrada. E está aqui a Alda Roberta, psicóloga e tudo mais que a gente já falou na abertura, e agora é com ela. Tudo bom, Alda? Olá, Cioli, tudo bom? Obrigada pelo convite, pela oportunidade da gente dialogar sobre a questão do uso de drogas, que tem muitos estigmas relacionados à questão do consumo de drogas, e falar sobre drogas de uma forma descontraída, mas de uma forma também com fundamentação científica, é fundamental para ajudar a nossa população. E a gente está trazendo esse tema porque a gente, primeiro que eu sou contra a hipocrisia, então eu sempre trato de temas que, sempre não, que o nosso podcast também é muito leve e que vai ser uma conversa leve também, mas temas que possam ser tabu, temas que envolvem um preconceito, envolve estigma, e droga é uma questão assim. E quando eu digo a questão da hipocrisia, é porque tem muita gente que é usuária e não sabe que está usando droga, como por exemplo o álcool. O álcool é uma droga que é legal, tá? Mas é droga. Né? Por exemplo, pessoas que tomam medicação fortíssima para dormir, ansiolíticos, enfim, droga está presente em vários momentos da vida de quase todo mundo. Então, sejam elas lícitas ou ilícitas. Você concorda, Alda? Isso é super importante. Primeiro é que a humanidade sempre conviveu com algum uso de substância que tirasse um pouco da realidade. Há uma necessidade humana de fazer essa alteração de consciência de várias formas, né? Então, a gente pensa que droga sempre foi proibida, mas isso também é um mito, né? Muitas das drogas que hoje são proibidas, elas já foram vendidas em farmácia, já foram comercializadas ou já foram utilizadas de forma através dos rituais, de rituais religiosos ou de rituais festivos. E você aponta uma coisa importante. Eu atendo famílias e é muito frequente a mãe dizer assim: eu descobri um cigarro de maconha na bolsa do meu filho e estou há 6 dias só dormindo com tal determinada medicação. E aí eu pergunto: quem passou essa medicação para a senhora? Aí ela diz: não, minha vizinha tinha e me deu. Então, veja, isso é um consumo. A vizinha foi a traficante. A vizinha foi a traficante, né? Então, essa facilitação, né,
desse uso e a dificuldade da informação, ela é muito mais destrutiva para as pessoas. Então, esse mito de não poder falar sobre drogas, algumas escolas rejeitam essa discussão para dizer assim, não, aqui não tem problema com droga, então não se fala de droga. Isso é um prejuízo, porque a gente precisa passar para as pessoas informações corretas, informações dos riscos. Não existe nenhuma droga que seja inócua, né, que não tenha alguma alteração que possa trazer consequências, como as medicações também. Sim. Mas esse mundo sem droga não existe. Não existe. Já o pior tempo, não é, do consumo e do consumo mais prejudicial são nos lugares onde está a proibição. Porque a proibição inibe o aprendizado, inibe o controle de qualidade. Então, quando se toma algumas medicações sintéticas, algumas drogas sintéticas que são distribuídas em festas, você não sabe o que é que você está consumindo realmente. Então, o risco de overdose, o risco de complicações é muito maior. O risco porque as pessoas, pela proibição, têm medo de buscar ajuda, né? Então, um grupo de amigos, alguém passa mal porque estava tomando bala, porque estava tomando doce, tomando alguma metanfetamina, por exemplo, sai correndo. As pessoas têm medo de dizer ao profissional de saúde o que é que estava consumindo por conta da proibição. Ou seja, tem medo de chegar no hospital e ser presa. Tem medo de ser presa, né? E tem medo de ser, de alguma forma, estigmatizada. Então, as pessoas têm um preconceito, e o preconceito, por causa da proibição, tem trazido muito mais dano. E aí entra no nosso papo... E eu queria aproveitar só um detalhe para não resgatar algo que você falou, que foi muito feliz nesse exemplo da mãe que encontrou um cigarro de maconha, e aí para poder superar o trauma, o problema, tá há 6 dias tomando medicação para dormir, coisa desse tipo, que isso é quase que normalizado numa geração, né? Principalmente uma geração acima de 50 anos, não que hoje não se tome muito. Eu vi uma matéria que um determinado medicação, que eu não vou citar o nome, é uma das mais vendidas no Brasil. É uma medicação para ansiedade. E tem outras também, né? Medicação para concurseiro, né, para ficar focado. E é o que eu chamo de normalização. Você achar que é normal, já é cotidiano. Eu lembro em casa, a minha mãe disse, eu não vou fazer isso porque eu já tomei meu remedinho. Então, eu Deus, que remedinho? Ela estava grogue e puf, ia dormir. Então, assim, muita gente conviveu com essa situação como algo normal. Ela tomou quase com a jujuba, né, como se fosse natural. E não é assim. Não é o que você está falando? Exato. Que aí houve toda uma preocupação com maconha, mas cotidianamente milhares de pessoas tomam drogas, ou seja, para dormir, ou seja, para diminuir a ansiedade. Para emagrecer. Para emagrecer. Né? O povo tem tomado remédio para emagrecer sem nenhum cuidado. Né? Consegue receita, consegue, né, articulação, e são coisas, todas essas medicações têm efeitos colaterais que vão trazer complicações para a saúde física e psíquica dessa pessoa, entende? Então, o ponto importante é a questão da informação e de quebrar essa hipocrisia de que não se pode ou não se deve falar sobre drogas, que é como se atraísse, né? A falta da informação, ela é muito mais grave. E sempre quando imagina-se droga, a gente está dando esses exemplos aqui agora há pouco, são aquelas já conhecidas, a maconha, a cocaína, algumas anfetaminas, até aqui na nossa região, que se falava muito durante um tempo, chá de cogumelo, né? Quem viveu nessa geração nossa, acima de 50 anos, sabe das histórias de povo que ia para Gaibu, Calhetas, praias, e já tinha um povo que catava cogumelo, uma coisa bem de anos 60, 70. Enfim, droga sempre esteve presente e a gente precisa tratar desse tema com tranquilidade. Foi ótimo você estar falando, inclusive, ter falado na medicação para emagrecer. Quem nunca... com uns pezinhos a mais, é aquela noiva que quer entrar no vestido de noiva para o casamento, e outra coisa, e sempre consegue, não sempre, muitas vezes de forma indireta, não é uma pessoa que passa, um médico, um profissional de saúde, é a amiga, é a vizinha, é a colega, enfim. Então é algo que está no cotidiano de todos nós. Pois é, e aí é importante porque a cultura, não é, o governo, não é, a sociedade elege drogas que são permitidas
e elege drogas que serão demonizadas. E a gente precisa trabalhar essas diferenças e esses riscos. A quantidade de acidentes de trânsito, de situações de violência doméstica, de situação de violência autoprovocada, após o efeito do álcool, por exemplo, é enorme. Violência, né, de ter confusão, de ter briga, violência com os garçons. É muito frequente com o consumo do álcool. E as pessoas realmente estão discutindo sobre isso. Né? Mas no caso do álcool, há uma questão de que é a proibição baseada na lei de álcool zero, né? Mas é só para dirigir. Aí a gente esquece que no trânsito não só tem motorista, não. Tem o pedestre. E o passageiro tem também. Passageiros, que pode. Tá o cara da vez está lá direitinho, mas tá o passageiro enchendo a cara. E quando ele sair daquele carro, o que é que ele pode fazer? Ele pode ser atropelado, o ciclista. Não é? Então, a lei de tolerância zero ao álcool, não é? Ela foi criada, ela é muito importante, porque ela trabalhou tanto o processo da repressão através das multas, mas também um processo educativo associado, isso é muito importante, e aí realmente houve uma mudança de comportamento da população, isso melhorou, né? É importante que exista a lei, mas é necessário que as pessoas entendam que é para a proteção da própria vida e da vida de terceiros. Né? É só que ela é voltada, ela é focada no motorista. A pessoa de bicicleta, não, eu vou fazer um passeio de bicicleta no final de semana, e aí vai lá no Recife Antigo, bebe e volta, porque de bicicleta não tem lei seca. Mas tem risco de acidente, tem risco sério, né, de atropelamento, se a pessoa estiver andando. Então, o excesso do álcool, ele coloca a pessoa em situação de risco. E isso é que é redução de danos. É a informação contribuindo para que a pessoa, decidindo usar de uma forma recreativa, de uma forma prazerosa, ela saiba se proteger. Ela encontre estratégias de proteção que garantam e que permitam que ela faça uso, mas diminua os danos. Isso é que é redução de danos. Eu adorei. Eu ia até incluir nesse sentido, quando você dá o exemplo da bicicleta. Eu sou um ciclista eventual, né? Ou seja, amador. Naquele que eu tenho gostado muito de andar de bicicleta nos finais de semana. E às vezes até durante a semana, à noite, cedo, assim, enfim. Tô curtindo muito andar de bicicleta. E aí, às vezes, nessas andadas de bicicleta, surge aquela oportunidade de tomar uma cervejinha. Então a bicicleta é uma redução de danos para mim. Porque eu digo, gente, eu não posso, eu estou de bicicleta. Isso. Entendeu? Ou então, se por acaso eu beber, eu tenho um limite bem baixo. Assim, tomei uma cerveja, uma coisa assim, gente, eu não posso adiantar não, porque eu estou de bicicleta, né? Então esse exemplo é uma coisa da redução do dano. O dano existe, de uma forma ou de outra, algum dano pode ocorrer, ou até existe indiretamente, mas tem que reduzir. Vamos evitar, vamos diminuir. É essa a estratégia da política de redução de danos? Veja, é importante lembrar que é uma política pública que precisa ser mais discutida, porque não é só questão de saúde, melhora as relações sociais. A redução de danos ela vai trazer a ideia de que as pessoas não vão parar de consumir drogas, lícitas ou ilícitas. Então, é preciso que elas pensem nesse uso para construir estratégias de proteção. Então, hoje você está querendo tomar uma cerveja, mas você está querendo beber. Então, você vai de bicicleta, mas aí vai com uma bicicleta alugada que você deixa lá e volta num carro de aplicativo, volta com um amigo que não bebeu. Isso é uma estratégia de redução de danos. Você usou a alternativa de proteção para garantir a sua farra do sábado, a sua farra do final de semana, mas de uma forma acolhedora e cuidada, né? Terá o dia de amanhã, vamos cuidar do nosso amanhã. É muito legal ter essa imagem de que, tradicionalmente, a questão da droga é tratada sob o âmbito policial, sob o âmbito da segurança pública e policial. Vamos criminalizando quem usa, além de criminalizar o traficante, criminalizando quem usa. Seja uma criminalização legal, jurídica, seja da discriminação do preconceito. É o noiado, né, é o maconheiro. Né? Ninguém fala da pessoa que toma a pílula para ir dormir.
né? Não tem um nomezinho para isso, discriminatório. Mas para algumas são utilizadas, né? A questão da adicção, da pessoa que é adicta de uso de drogas especificamente, e que necessariamente ela é socialmente uma pessoa que dá conta. É um bom cidadão, é um bom profissional, mas ninguém imagina que nas entrelinhas, no cotidiano, ela usa drogas. E isso é muito frequente. O que é que você acha em relação à política de criminalizar o uso da droga e de punir as pessoas que usam? Como eu falei um pouco antes, não é? A sociedade elege o que é que pode e o que é que não pode, independente do dano à saúde, certo? Uma outra coisa que é importante a gente falar é o quanto tem de associação de racismo no nosso país a questão do consumo de algumas drogas, né? Então, essa criminalização, ela está muito ligada a uma divisão de classes, ao preconceito racial, a realmente dividir a sociedade, né? E aí você vê isso, um exemplo muito, eu gosto muito de dar exemplo, porque ajuda as pessoas Sim, a entenderem claro. o que é perto, né? Então, se você está na área nobre de Recife, por exemplo, né? Se você vai naquela... Posso citar cidades? Cidade Bairros, pode, claro. mas você vai na Avenida Boa Viagem, Sim. ou em Casa Forte, Isso. você vê alguns bares, não é? Do centro, você vê o consumo de maconha, não é? Naturalizado, Sim. como se fosse algo que tudo bem, certo? Ah. E que bom que tudo bem, Sim. né? Quem defende o antiproibicionismo pensa Não. que isso é importante que seja respeitado. Se as pessoas estão com uma convivência natural, elas vão poder usar Sem aquela fazer droga. todo esse bicho. Conta. Porém, se for em Santo Amaro, se for em alguns lugares nos Coelhos, se for no Joana Bezerra, o consumo tem uma diferença completa. A forma de intervenção, a forma de abordagem é completamente diferente. A Então, abordagem... não é a substância, Sim. é a pessoa que está consumindo. Não, a abordagem policial que vai ser a quem está com maconha nos Coelhos, no Coque, na Joana Bezerra, vai ser muito diferente para quem foi encontrado com maconha na Avenida Boa Viagem, em Casa Forte, em alguns bairros da Madalena, em lugares de classe média alta. Exatamente. É isso que você está querendo Exatamente. colocar. Olha, gente, a gente está numa conversa que eu tenho certeza que em algum momento você identificou alguém ou até si mesmo em relação ao tema que a gente está tratando. Então, nós vamos dar um pequeno intervalo e volta para tratar muito mais com essa pessoa muito interessante aqui, uma especialista na questão de redução de danos, e que a gente vai conversar mais sobre esse tema. Guarda só um pouquinho, tá? O PodSexy 50+, é uma iniciativa do Instituto Boa Vista, realizado com recursos do projeto BRA 15/004 e com o apoio do psicólogo clínico Rodrigo Neri e da TV7 Brasil. Bem, gente, eu quero dizer a vocês que nós estamos de volta e o nosso programa está uma droga. Na realidade, não está uma droga, não, está várias drogas, que é o que a gente está falando hoje. Né? Então, o nosso programa hoje está uma droga, porque estamos falando de drogas. Né? E com isso, a Alda Roberta vai dar continuidade ao que a gente estava conversando. Nós falamos um pouco da discriminação, que não é a descriminalização, da discriminação diferenciada, por isso que é uma discriminação, do usuário que está em bairro muito pobre, na periferia, seja do Recife, ou em qualquer exemplo, qualquer cidade brasileira, seja em bairros de classe média, média alta, onde, inclusive, ao consumo de algumas drogas é sinônimo de status. Como eu vejo frequentemente no caso da cocaína. Algumas pessoas têm usado cocaína como sinônimo de que estou podendo pagar uma droga mais cara e que é, entre aspas, chique. E aí é mais aceito. Essa é uma questão que é verificada na política de redução de danos, na estratégia. Isso, não é? É importante. Veja, o princípio básico é que é uma mudança de foco, certo? Quando as políticas proibicionistas, elas focam na substância. Essa é permitida, essa é proibida, essa não pode, se for, vai preso, essa não pode, se for, vai para o hospital, porque também vê tanto como crime quanto como doença, que não é, nenhuma das duas é necessariamente exato, né? Não é determinante. E outras drogas são
as que são eleitas socialmente para serem vendidas, consumidas. E volto a dizer que não, o pacto não é a saúde, não é pela saúde das pessoas. Bom, o que é quando você traz assim, o que é que a gente está vendo desse olhar? O antiproibicionismo, ele tira essa lente da substância e fala da lente da pessoa ou da comunidade com o uso daquela substância. Mudou completamente. Sai só a substância e eu vou olhar para as pessoas. Então, vão ter pessoas que não podem usar droga. Essas pessoas têm uma alteração de comportamento, uma alteração, né, de pensamento, de funcionamento ou física que coloca a vida dela em risco. Então, essas pessoas elas vão precisar reavaliar e vão precisar da abstinência. Redução de danos não é contra a abstinência. Entende? Tá. Isso é legal, porque a gente vai ter tá casos atento de isso. pessoas que vão precisar, vão se ver nessa relação e vão entender, eu preciso parar. Eu estou usando o termo mais jovem, apesar de ser 50 a mais, não é? Eu vacilo quando eu faço uso dessa substância. Eu me coloco em situação de risco. Então, essa avaliação individual, ela também é muito importante. Como política pública, tem que se pensar essa avaliação do coletivo, do cuidado coletivo, da construção de estratégias de proteção, que aí entra a redução de danos. As pessoas perguntam muito, né? Quais são as estratégias? Essas estratégias precisam ser pensadas com cada grupo, né? Então, a questão da importância da hidratação, a importância de uma alimentação adequada antes do consumo, isso ajuda as pessoas a ter uma diversão maior, um prazer maior e diminuir os danos. Mas isso vai variar de lugar para lugar, né? Você vai trabalhar, por exemplo, com população em situação de rua, você não pode falar ali como estratégia. Primeiro, a gente não leva a estratégia, a gente discute a estratégia para ser construída, mas a gente não vai falar de uma alimentação balanceada. Se a pessoa está com fome, você não vai dizer que a estratégia é ter alimentação balanceada, mas você vai precisar conversar com ela que ela está alimentada, vai ajudá-la nessa proteção. Porque aí ela vai pensar sobre isso, né? A importância da hidratação, porque ajuda também a eliminação da substância de uma forma mais adequada, o organismo reage melhor se ele tiver bem cuidado. E isso precisa ser discutido, ser trabalhado e ser ofertado. A gente recente viveu essa situação de uma menina que morreu pelo calor num show, né? A gente vai, quando você pensa em festas grandes, a estratégia de redução de danos é muito importante em festas onde juntam muitas pessoas, em carnaval, em festas de rua, né? É importante que se tenha um acesso fácil à bebida não alcoólica, de preferência água, que tenha oferta de alimentação com um preço acessível para que a população também se alimente bem. Tudo isso é estratégia de redução de danos. Ai, mas é tanta coisa interessante, né? Que dá vontade de ter 3 programas seguidos, porque não dá tempo a gente abordar tudo. Aí, do que você falou, eu lembrei de uma situação quando eu fui coordenador municipal de ST-AIDS, em que, junto com o François, que também é o coordenador estadual, a gente fez uma estratégia para um rapaz que era morador de rua, que me procurou especificamente, porque ele estava com sífilis. E eu fiz a estratégia do François de ter acesso a uma medicação e a gente fazer o acompanhamento dele, ele morando na rua. E aí, uma certa oportunidade, eu vim perguntar se ele estava tomando a medicação, tudo direitinho, estava tudo ok. Ele disse não, porque a polícia levou achando que era droga. Entende? Então, assim, é preciso ter uma atenção intersetorial no cuidado com a questão da droga, porque não é admissível que a polícia, depois de toda a estratégia que a gente teve, dificuldade de conseguir a medicação, que ele fizesse adesão, etc, etc, chega a polícia, vê porque um menino mora na rua e está com uma caixinha de comprimido, imaginar que é um comprimido que seja droga, em geral, ilícita. Não é? Você falou da questão do uso da água, de como é nas baladas, ou seja, é uma realidade, não dá para esconder sob um pano, concorda?
e que precisa ser discutida. Por exemplo, há países, há lugares que maconha já não é mais considerado droga, o uso recreativo da maconha. Por que aqui no Brasil isso é tão difícil de avançar a política pública? Que só, por fim, a redução de danos foi uma política iniciada com a prevenção da AIDS, né? Que em Santos, logo no início, há quase 40 anos atrás. Então, assim, por que ainda tem tanto tempo e por que pouco avançou? Se é que avançou pouco, na sua opinião. Vejam, a questão da droga é onde esquerda, direita, centro se converge, né? Assim, muitos gestores, eles não têm a compreensão do que é a questão da droga. Mesmo governos muito progressistas conservaram atitudes extremamente repressoras quando se fala da questão da droga, justamente pelo desconhecimento, justamente pelos preconceitos e estigmas relacionados ao consumo da droga. Esse exemplo que você traz de Santos, né, quando se começou, os programas de redução de danos no Brasil começaram através da coordenação DST-AIDS do Ministério da Saúde. Isso. E houve várias cidades, alguns programas, as pessoas foram presas, né, os profissionais que estavam trabalhando, eles foram repreendidos mesmo, e alguns foram levados até a delegacia por conta do entendimento das pessoas que droga precisa ser retirada da sociedade. E a gente já viu que isso não funciona. Houve processo judicial, porque, para quem não sabe, muito rapidamente, começou em Santos, né, como foi dito, através da coordenação municipal de IST-AIDS de Santos, Fábio Mesquita, Davi Capistrano, a prefeita, não é? O nome da prefeita, que agora é Thelma Souza, entendeu? Enfim, então foi uma polêmica enorme, porque Santos e Itajaí, em Santa Catarina, tinha muitos casos de droga, de uso de droga e HIV por droga injetável. Então a proposta foi diminuir o dano, acompanhando esses usuários com a seringa, promovendo distribuição de seringas, etc. Então isso pouco avançou. Pois é. E aí era assim, era substituição, era troca de seringas. Isso, é bom deixar claro. Não era distribuindo seringa, exato, foi ótimo né? Dizer isso, era uma troca de seringa. Então, na hora que a gente ia propor essa troca de seringa, levava um material informativo, discutia um pouco sobre o uso de preservativo, então distribuía geolubrificante, então havia uma associação de práticas educativas e de práticas de autocuidado. A redução de danos percebe que a própria pessoa ela precisa ser responsável pelo cuidado dela, mas é dever do Estado, como está na nossa Constituição, ofertar a saúde. É dever. Então, a proposta, quando vem pela política da DST-AIDS, na época, era nesse sentido e evoluiu pouco, porque a gente teve muitas mudanças de governo, né? Uns mais conservadores, outros mais conservadores. Exato, outros nem tanto, enfim, esse vai e volta traz esse vai e vem, ele termina negligenciando o cuidado dessa parte da população que aparentemente é pequena, mas como a gente falou no começo da entrevista, é muito grande. Né? Muitas pessoas fazem consumo de droga, muitas pessoas fazem consumo de drogas ilícitas. E a proibição faz com que elas fiquem, né, de alguma forma negligenciadas pelos cuidados que são fundamentais para a gente ter uma sociedade mais saudável. E muitos governos acham que resolve, que não está a prova que não resolve, prendendo o traficante ou prendendo o usuário que está com baseado no bolso, ou, enfim, tem uma quantia mínima que pode ser considerado como usuário, mas normalmente esses que são presos são pretos e pobres. E foi tudo quando você começou a conversa, que a nossa sociedade, ela discrimina e seleciona quem pode ser preso, quem pode usar e quem não pode. E aí, veja, que é a necropolítica mesmo, que o nosso país adere a essa necropolítica, né? De quem pode continuar vivo e quem não pode, quem pode continuar solto e quem não pode. Né? E aí você traz uma coisa que é muito importante da gente ver, que aí tem que ser um dia só de legislação, viu? Uma conversa sobre legislação. Mas assim, a nossa lei ainda não é uma lei que realmente
traga a realidade do nosso país. Porque não tem quantidade, por exemplo, na lei, não tem uma definição do que é realmente usuário, né? E quem Até é hoje não tem. Não. Quantidade não. É o que acontece? Fica de uma forma subjetiva essa interpretação, né? Eu acompanhei uma situação de um jovem negro, que ele fazia parte de um projeto social, que ele recebia uma bolsa de incentivo para ele continuar nesse curso de profissionalização de R$ 100 nessa bolsa, e ele foi encontrado com 2 dolinhas de maconha, 2 saquinhos de maconha e os R$ 100 que ele tinha recebido. E ele foi levado para a delegacia como traficante, porque foi interpretado que aqueles R$ 100 tinha sido ele fruto já da tinha venda. vendido uma quantidade grande de droga. E aí, assim, eu, na época, coordenava o projeto, a gente teve que ir para a delegacia junto, falar da bolsa, mostrar que ele tinha assinado, que tinha recebido, para poder ele ser liberado. Então, até essa questão da interpretação, uma lei que ela tem uma interpretação totalmente subjetiva, ela vulnerabiliza pessoas. Né? Ela faz de uma forma... Quando a gente vê, por exemplo... Isso aí, veja, está na naturalização geral. Quando você vê assim, fulano de 22 anos foi assassinado. Logo em seguida, na imprensa, você vê isso aí, vê no jornal, vê na internet. Tá? Foi assassinado. Estava envolvido com tráfico. Aí você faz, então tá. Como se isso fosse, porque já que ele estava envolvido, ele pode ser assassinado. E né? outra. E aí a vida dessa pessoa. Você fala uma né? coisa também muito que vale destaque. Hoje já não tem um marginal simples, assim, comumente, o ladrão marginal. Não, a polícia prendeu o traficante. Há um tiroteio entre traficantes. Ou seja, tudo que é o que antes era o ladrão, era o marginal, era o assaltante, não, é o traficante. Eu fico imaginando que só a guerra entre traficantes e polícia. Não necessariamente. Reduziu tudo a traficante. Que fato é o não traficante? Né? E por que essa perseguição não está resolvendo? É um enxugar de gelo. Por que não mudar essa estratégia aqui no Brasil? Essa é uma pergunta que eu não tenho a resposta, né? Imaginei. Porque assim, a gente precisa ter poder, precisa ter poder para se dedicar a essa discussão. Né? Já tem várias organizações sociais que trazem a importância da defesa da descriminalização da droga, a defesa do antiproibicionismo. Agora, tem muitos fatores por trás que estão envolvendo essa discussão. Questões econômicas, não é? O envolvimento. Agora, o que é que isso está acontecendo? Uma mortalidade grande. O dinheiro do narcotráfico, que não quer também que seja legalizado porque não se paga imposto. E a gente já está finalizando, para mim está começando, mas infelizmente a gente já está começando a ter que encerrar. Eu queria destacar um exemplo que foi recente, vamos chegar em breve, um novo carnaval, mas no carnaval passado teve um exemplo significativo, que foi uma ideia que pessoalmente eu achei ousada e muito boa, interessante, que foi de ter uma casa, né, para tratar de cuidados para quem usou drogas. Fala rapidamente sobre isso e o que aconteceu. Pois é uma casa onde as pessoas vão se sentir acolhidas, vão se sentir cuidadas, vão ter informações corretas dos riscos, dos danos do consumo, devia ser premiada, né? Precisava ser premiada e não tolhida, né? Porque é um espaço de cuidado, um espaço de proteção para que as pessoas possam entender, ter o prazer, se divertir, curtir não a é uma festa. Casa para as pessoas fazerem uso. Não era de consumo. O Brasil era uma não casa, tem ainda essa... Era uma casa, gente, para poder cuidar de quem passou mal porque cheirou loló. Sendo prático nesse sentido. Ou teve uma overdose numa droga específica. Era distribuído... protetor labial para usuários que usavam crack, não é isso? Isso. E aí chegou a polícia no segundo dia de carnaval, acabou com tudo, né? E fechou tudo sem entender o que estava sendo ofertado ali. Né? Eu acho que tem muitos interesses por trás dessa proibição e isso precisa ser amplamente discutido.
Eu só queria trazer uma coisa que você trouxe no começo, que você disse que esse programa tá uma droga. E aí é muito interessante isso, porque droga ela tem muito significado. Isso, por isso tem que eu brinquei. Muitos conceitos. Eu fui brincar exatamente com esse trocadilho. Exato. Então, as pessoas elas são muito tolerantes com as drogas que elas usam e muito pouco tolerantes com as drogas que os outros usam. E aí, o que é droga fica sempre no plural. Eu adoro o nome drogaria. Você vai na drogaria. E como que se eu for na drogaria se droga é proibido? Né? Mas, e tem promoção de alguns remédios. Isso. Tem oferta de remédio. Leve mais que hoje tem oferta. Ai, Alder, seria muito legal a gente ter mais tempo para conversar, mas infelizmente o tempo é limitado e a gente está chegando ao fim, né? Eu queria muito agradecer, eu venho agradecer, assim, é um tema que precisa ser abordado, isso é apenas uma gotinha do tanto que precisa ser abordado. A gente precisa continuar discutindo isso, verificar questões da discriminação da sociedade em relação ao uso, sabe? Tocar na ferida, não adianta só esconder por baixo do pano ou sair prendendo as pessoas. Eu sou uma pessoa que torce por essa questão da estratégia de redução de danos. Há falhas, como tudo, precisa ser melhorado, mas que o caminho é essa discussão e não tapar o sol com a peneira e sair apontando quem usa, quem não usa e prendendo o que for, não é? Então eu quero mais uma vez agradecer a sua participação aqui e espero que a gente tenha a oportunidade de ter outros programas semelhantes. Eu que agradeço, muito obrigada. Lembrar que cada pessoa precisa ser responsável pelo seu uso, pelo seu consumo, pelo cuidado com quem está do lado, pelo cuidado com a vida social. Mas obrigada e parabéns pela iniciativa do podcast. Tá legal. Gente, então com essa nós concluímos aqui mais um PodSex 50+, e fique atento que é toda segunda-feira, esse é um programa do Instituto Boa Vista, que trata de vários temas, em especial agora a questão também do envelhecimento LGBT 50+, e esse é um programa para todo mundo. Um bate-papo como esse é um exemplo. Então toda segunda-feira na TV 7 Brasil e depois no Spotify você vai ter o nosso programa, tá? Então conto com vocês lá e deem suas sugestões e críticas que a gente é muito bem-vinda, tá bom? Até mais, gente. Tchau, tchau.